Consciente, Sescop Goiás, somos o cooperativismo goiano, somos COP. Sebron, medicina oncológica, cuidar sempre. Diagnóstico precoce com tratamento orientado, 3265-0400. Comece a sua carreira no lugar certo. Vestibular online gratuito Fazan 2011. Enem, transferência e portador de diploma. Acesse fazan.edu.br. Conheça os cursos e inscreva-se já no vestibular. Casa do Marceneiro. Pioneirismo e tecnologia para seus móveis a favor do meio ambiente. Visite uma das lojas da Casa do Marceneiro e encontre o padrão perfeito para o seu móvel. www.casadomarceneiro.com.br. Terraço Bougainville. 3 ou 4 suítes com piscina privativa. Realização OM e City. Ciepan. É 106,7. Show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. Na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Show da manhã. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária do Show da Manhã, sua primeira rádio revista, hoje 17 de março, miércoles, ou seja, quarta-feira, e começa um programa que vai ser disruptivo para você. Então fique conectado, não perca um segundo, não é nem um minuto, um segundo, porque hoje nós vamos trazer informações, porque o nosso compromisso é com você, o nosso compromisso é com a nossa felicidade. E o maior patrimônio da nossa vida, nós já sabemos, é a saúde. Estamos em momento de pandemia. Será que estão escondendo algo? Porque tem lado A e lado B. Toda história tem uma versão. Quem assistiu e quem contou. Nós estamos vivenciando um momento único na história da nossa geração. Ou seja, quem tem de 0 a 100 anos, quem está nascendo agora e quem está cumprindo 100 anos, nunca viu nada igual na história. Agora, por que só tem um lado da moeda? Por que só tem espaço para uma versão? Você já se perguntou? As manchetes estão aí. O número de contaminações, número de mortes, a pandemia global e a solução. Vamos dar voz a quem não está tendo voz? Porque todos viraram especialistas e cientistas. Influenciadores de plantão nas redes sociais estão ditando a regra do que é e que não é. Estão crucificando pessoas por pensar diferente. Voltamos à era da queima na fogueira? Voltamos à era de quem tem raciocínio diferente não pode se manifestar? O Show da Manhã traz tudo isso porque estamos vivendo uma nova era. Você já imaginou Joana d'Arc? Quando você leu na história? Você já imaginou e parou para refletir por que crucificaram Jesus Cristo? Você parou para refletir que o mundo não é só Ocidente? A filosofia não é só ocidental, a medicina não é só medicina. Na história tiveram muitos médicos filósofos, muitos médicos matemáticos e muitos médicos generalistas comprometidos com a vida, que inclusive acreditavam em milagres. Curavam com as mãos. E agora nós estamos vivendo um samba de uma nota só e caminhando para uma tragédia que não tem solução? Tudo isso vamos refletir no Show da Manhã de hoje, porque nós temos um compromisso com você e somos mensageiros da esperança e temos só um lado, o seu lado. Temos só um propósito e só uma missão: vencer o bandido vírus e fazer a retomada da economia. Então, estamos começando dando bom dia para 105.7 Jovem Pan Caldas Novas, que ontem foi nombrada a capital do desenvolvimento e do turismo.
E vamos esquecer quem ainda trata Caldas Novas como uma cidade do interior e toda a região Centro-Sul, com mais de 60 municípios que são todos ativistas da felicidade. Bom dia, região metropolitana, 106.7, Jovem Pan Goiânia. E, logicamente, bom dia a todos os nossos ativistas ultraplanetários que nos acompanham no YouTube, no Facebook, no Twitter e participam da hashtag Show da Manhã JP, porque sabem que aqui tem prêmios para você. Então hoje nós vamos trazer um programa diferente. Nós vamos fazer uma homenagem aos médicos corajosos. A medicina que não se dobra. A medicina que está na linha de frente. A medicina que tem evidências para ser transformada em experiência, porque o principal compromisso é com o paciente e não com sensacionalismo midiático depressivo. Tudo isso daqui a pouquinho no Show da Manhã, que agora a gente traz eles, o que não pode ser, o que não é, porque a gente está assim dizendo, não é o que não pode ser que não, é o que não pode ser que não. Toca aí, Elton. Não é o que não pode ser que não. O que não pode ser que não? O que não pode ser que não é essa quantidade de estatísticas de pessoas que todo dia anunciam como se fosse uma grande festança que estão morrendo. O que não pode ser que não são as contaminações e as distorções. Porque, e a vida? Quem está celebrando a vida? O Show da Manhã celebra a vida. Vamos dar bom dia para a nossa bancada. Eu começo, tem presença feminina hoje. Então, Karina Xoxin, filósofa Duarte, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada maravilhosa. Seja muito bem-vindo, 106.7 e 105.7 Caldas e regiões. Hoje o programa vai pedir de você, ouvinte, que você abra espaço aí para deixar algo novo entrar, para a gente analisar um pouco mais criticamente o momento que a gente está vivendo e entender todos os lados desse jogo chamado vida. Muito bem, vamos lá na escolinha do professor Raimundo, que hoje o programa vai distorcer, torcer e retorcer a cabeça dele. Quem é ele? Seu Rolando Lero. Seu Rolando Lero, representante do povo que busca a verdade. Buenos dias. Buenos dias, amado mestre, amado guru do Show da Manhã. Bom dia para você que ouve a gente aí na sua casa, para você que está no trabalho essencial. Enfim, bom dia para a região metropolitana, Goiânia, Aparecida. Bom dia, Caldas Novas, nossa terra querida. Enfim, Show da Manhã tá aí para trazer, para conversar com você, para bater um papo bacana e para esclarecer muitas coisas também com o ativismo da felicidade na veia. É nóis, vamos junto. Vamos junto. Muito bem, esse aí é o representante da geral. Mas vamos ali no representante do camarote VIP, que é o jornalista do jornalismo de verdade, que eles assistem tudo, dão palpite em tudo, traduzem tudo, mas fica só de longe observando. Eles não vão para frente de batalha. Mas, logicamente, eu tenho um aqui que é exceção. Inclusive, eu vou esclarecer para todos, para toda a audiência, para todos os nossos anjos aceleradores, que quando eu falo aqui no programa que o Rosenval, para suportar toda essa tragédia do sensacionalismo midiático depressivo, ele faz terapia porque ele é um marceneiro como hobby e formação, ele se qualificou, se preparou e a paixão dele, não é que nós estamos ensaiando aqui uma mensagem publicitária, é uma verdade verdadeira. Está no sangue, na alma e no coração dele desde a infância, essa paixão por esse ofício maravilhoso. Até porque o nosso querido José,
que na história bíblica é o pai de Jesus, Uau! também era marceneiro, né? E resolveu casar com Maria e não com Sara, que era a grande pretendente dele. Inclusive a Rita Lee tem uma música maravilhosa. Então, bom dia, meu querido Rosenval, marceneiro de verdade, Ferreira. Perfeitamente, Marcos. Bom dia, ouvintes. Quem duvidar, tem uns banquinhos aqui que eu Tem faço mesmo. brincando. Mas as más línguas dizem que Jesus acabou sendo crucificado, porque o pessoal falou, vai o Barrabás, vai Jesus. Não, sacrifica esse marceneiro que não me entregou o armário, então fica o marceneiro atrás. É brincadeira. Hoje é um dia feliz. Bom, Marcos, eu estou numa felicidade, Marcos, numa alegria, num contentamento. Eu estou tão feliz hoje e alegre, fiquei rindo para as paredes hoje. Sabe por quê, Marcos? Porque eu decidi que é muito melhor você ser bobo alegre do que o inteligente triste. Então eu não vou ficar triste mais, acabou. Nada vai me irritar mais em relação a essa balbúrdia que é o Brasil. Acabou. Eu não me irrito mais com nada. Muito bem. Bem-vindo ao time. Não, mas vocês estão sendo injustos. A balbúrdia não é brasileira. Não. A balbúrdia é planetária. Planetária. É planetária. É Então, planetária. Vamos tirar essa. o Brasil não vai pagar o pato sozinho, até sozinho porque não. nós vivemos num país maravilhoso, com um potencial maravilhoso, e tem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos. Tem pessoas comprometidas, assim, com a felicidade, com a vida e com a saúde de todos. Verdade. O Show da Manhã é uma prova disso. A gente poderia aqui, com todos os problemas que eu vivo aqui nos bastidores, eu poderia estar emburrado como qualquer apresentador de programa que emburra fácil. O Faustão, por exemplo, quando ele pega alguma coisa que fala, ele execra, né? Execra. Ao vivo. Né? A maioria. Nós temos um compromisso, nós temos um ativismo. Agora, eu vou fazer uma sabatina com a bancada, principalmente masculina, porque nós já falamos, então vou abrir, para não ficar aí, que eu estou protegendo aqui a presença feminina, eu vou abrir. Sempre. Então, ou seja, por que quando uma maçã cai, ela não vai para cima? A lei da gravidade. Porque Vai? é a lei da gravidade. Muito bem, duas respostas. A maçã não pode cair da árvore pra cima, não. Não? Não. É verdade? Ué. E você, Rosenval, o que você pensa disso? Maçãs são indóceis, né? Muito bem. Mas por trás dessa brincadeirinha que o representante da Geral sempre... Pô, a Geral é o melhor lugar ele de ir, disfarça rindo, né? Para conter as suas angústias. É porque a gente é ligado no automático. E a gente sempre fica com a primeira informação. Agora, para a gente saber hoje que a maçã cai para baixo, como diz você, por causa da lei da gravidade, como diz a Caneta, alguém teve que questionar. Porque todo mundo olhava a maçã caindo e ninguém questionava. Por que ela cai para baixo e não cai para cima? Porque para cima nunca cai, ela sobe. Primeiro ponto. Então por que ela cai e ela não sobe? Então um cara chamado Isaac Newton teve a curiosidade de pesquisar, de avaliar e observar por que essa maçã não subia e caía. E nasceu a lei da gravidade. Hoje é muito fácil falar na lei da gravidade, mas a maçã caía e ninguém falava nada. Então, mais uma sabatina que, se vocês fizeram a tarefinha de casa, então essa eu excluo a minha presença feminina, eu quero saber, como é que vocês acham que foi inventada penicilina? Não adianta ficar olhando um pro outro, não, porque Não, a gente estudou isso. Então, como foi? Na verdade, acabou sendo inventada por acaso, porque uma pessoa viu que havia a prolificação de fungos no laboratório, aquilo foi estudado e acabou o Alexandre Fleming, acho que foi. Né? Foi o fungo não sei se cogumelo, né? Então vocês pularam a primeira aulinha. Antes de chegar no laboratório, o cara, assim como o Newton, ficava observando e viu que de uma planta saía uma água que acabava matando as bactérias que estavam nela. E ele resolveu pesquisar aquilo e levou para o laboratório. E aí nasceu a penicilina, de observação. Então, hoje eu quero fazer um programa dedicado a toda a classe médica que encara a medicina com a responsabilidade do juramento que eles fizeram quando decidiram ser médico. O juramento de Hipócritas. Não é isso mesmo? Então, por quê? Um paciente na frente de um médico
ele tem que ser o único propósito e objetivo dele. Seja para aliviar, seja para curar, ou seja, para poder socorrer. E não simplesmente a medicina hoje, que só acredita em selos credenciados ou disfarçados para poder fazer a prática da medicina. Quem não leu, leia Cuidar do Ser, Yves Leloup, que conta como eram os terapeutas de Alexandria, ou os terapeutas da Terra Vermelha. E aí a gente vai ter uma aulinha de como a medicina nasceu no Oriente e depois se transformou e evoluiu tanto no Ocidente. Porque no início, assim como Gênesis fala, no início era só energia. A energia das mãos que curava, a energia do entendimento, o sopro da vida que era valorizado. E depois que veio toda a evolução. Então tudo isso para a gente falar sobre um tema polêmico, que o Show da Manhã não vai polemizar. Nós vamos trazer informação para a nossa audiência, porque esse tema é polêmico. E nós temos que tratar ele com bases em quem realmente pode afirmar o que se pode afirmar. E não interpretações e análises de pessoas que nunca estudaram medicina e estão dando palpite. De cientista que nunca sentou num banco de aula, a não ser na escola de jornalismo. E querem entender mais do que tudo que está acontecendo. E políticos que muitas vezes não tiveram aí sucesso em outras oportunidades e soube abraçar uma carreira, mas hoje entende, vota e decide o futuro da nossa vida. Sem saber, na verdade, o que está votando. É muito interessante a revelação que o senador Jorge Cajuru fez no Direto ao Ponto. Que existe no Senado um estímulo de você levantar um projeto de assinaturas contra determinado fator ou contra determinado personagem, e aí chega um senador e fala: Jorge Cajuru, você que é corajoso, vamos iniciar um processo e colher assinaturas para a gente derrubar o Elton, porque o Elton não está no nosso jogo. Aí o Jorge Cajuru, que gosta de um protagonismo e de uma polêmica, começa a assinar o projeto. Aí assim que colhe 10 assinaturas, o cara que incentivou o Cajuru pega o processo e leva lá no Elton e fala: o que estão fazendo com você? Eu não concordo, mas se você me der um benefício X ou Y, eu vou lá e convenço essa turma a parar com isso. E logicamente aí ele fica endividado com o cara que fez isso, e o cara pode salvar ele de outra circunstância, principalmente se ele for magistrado, e aí ele volta lá e negocia, fala: ó, tira meu nome da assinatura, porque isso vai me comprometer, vai me trazer problema, e eu também vou pedir para o Rosenval e o Samuca para tirar, e aí morre o processo, e ele fica com crédito para poder cobrar de quem. Então essa prática pode estar tendo conflito de interesses no momento que a pandemia precisa de solução. Então, esse é o tema e a visão dos ativistas da felicidade para tratar dessa atualidade planetária que no Brasil nós podemos ter soluções diferenciadas, porque nós somos uma população criativa. Então vamos tocar uma música para a gente poder começar nosso bate-papo disruptivo, filosófico e ao mesmo tempo ativista da felicidade. Então eu vou buscar, eu tô com a saudade viva que eu toquei ontem, que é o Fagner com Revelação, porque hoje vamos fazer revelações aqui. Toca aí. Que saudade viva quando o problema era só uma gripe.
suína. O problema era só a gripe de inverno. Oh, meu Deus. E as soluções que a gente tinha. Rosenval, você que é um cara que quase é médico, porque você é um pesquisador nato, fez enfermagem, é uma série de outros fatores. Você sabe para que serve o Tamiflu? O Tamiflu É um antiviral. um antiviral que serve para combater a gripe. A gripe. Você sabia que ele não é assim randomizado, não tem os certificados que todo mundo fala que qualquer remédio tem que ter, porque ele está pautado em cima de evidências. Então, depois de muito usar, tiveram evidências que ele combate a gripe. Uhum. E é autorizado pela Anvisa. Sim. Porque a Anvisa é uma reguladora de poder dar o certificado. Mas ela não é a que orienta, prescreve e fala se está certo ou não do médico usar. Uhum. E aí pegaram uma historinha e falaram que o tratamento precoce não pode ser usado. Por quê? Porque o tratamento precoce foi valorizado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem contra ele 50% da população que ainda se sente órfão de um estado político passado. E aí começou uma polêmica alimentada pelas mídias, alimentada por quem não tem interesse de que um tratamento precoce possa ser útil nesse momento de pandemia, porque, logicamente, ele custa muito barato. Mas em nenhum momento ele é proibido por qualquer regulamentação de quem exerce a medicina. É uma questão de ponto de vista ou de vivência médica. E aí começaram a crucificar os médicos que acreditam no tratamento precoce. Então nós vamos trazer aqui alguns trechos de uma entrevista corajosa de ontem no Pânico, o programa da Jovem Pan. Top. Onde o Dr. Francisco Cardoso, que é médico infectologista, perito médico federal e foi presidente da Associação Nacional dos Médicos durante 2015 e 2020. E é defensor do tratamento precoce. Então, a primeira pergunta: por que a polêmica do tratamento precoce? Quem está falando é o Dr. Francisco Cardoso e não os ativistas do Show da Manhã. Mas essa informação a gente tem que trazer e revelar. Toca aí. O tratamento precoce não deveria ser uma polêmica, né? Tratar precocemente uma doença, acudir o cidadão, o paciente quando ele está doente, sempre foi uma premissa da medicina, né? Eu creio que a polêmica se deu por uma equivocada politização do assunto da pandemia, né? Aonde você botou na mesa que apoiar determinado tipo de tratamento, automaticamente ele coloca num espectro da política nacional, e se eu não pertenço ou se eu não concordo com esse espectro da política nacional, eu tenho que ser contra o tratamento precoce. Isso é um absurdo completo. Eu acho que o médico tem que pensar em primeiro lugar no paciente que está na frente dele doente, precisando de um atendimento, e você dispensá-lo para casa com antitérmico e dizer: olha, meu filho, aguarda que se você piorar, você volta para o hospital. Isso não é medicina. Doutor. E nós temos sim evidências científicas robustas de que o tratamento tem uma certa efetividade. Muito bem. Vocês viram no fundo o Samidana tentando falar doutor. Então vamos. Porque o Samidana, nós não trouxemos a voz dele aqui, mas o Samidana faz o mesmo questionamento que a maioria do sensacionalismo midiático faz. Doutor, que evidências robustas são essas? Porque a organização X é contra, o fulano de tal é contra, a Sociedade de Medicina X é contra e, logicamente, a Anvisa é contra. Aí o que ele responde: porque as evidências e as confirmações desmontam tudo isso que estão falando contra o tratamento precoce. Então, vamos lá, doutor Francisco, por que isso tudo? Bom, vamos separar primeiro. A Anvisa, ela não é contra nem a favor. A Anvisa, ela é um órgão regulamentador de vigilância sanitária e farmacológica. Ela precisa de estudos que tenham um certo grau de logística, de dificuldade, de excelência, que demoram anos para serem feitos, para poder botar na bula de um remédio que aquele remédio serve para tal doença. Então, o que a Anvisa fez foi apenas alertar que não havia ainda nenhum tratamento efetivo, comprovado, e a gente tem que separar o que é evidência do que é comprovação.
tá? Porque a gente tem 90% da medicina, 90% dos atos médicos, tratamentos e procedimentos médicos que são feitos no Brasil e no Ocidente atualmente, eles não dispõem desses estudos de ouro, desses estudos randomizados, duplo cego, controlados por placebo, que estão sendo exigidos para o tratamento precoce. Apenas 1 de cada 10 tratamentos médicos está chancelado por esse tipo de estudo, ou seja, a medicina atualmente trabalha no planeta com 90% dela baseado em estudos clínicos, observacionais, evidências moderadas, evidências fracas ou até mesmo opinião de experts. Então esse é o primeiro ponto. Comprovação é uma coisa, evidência é outra. Eu não preciso ter comprovação científica para iniciar um tratamento. Porque se eu precisar disso, eu vou ter que, por exemplo, parar de operar. Eu vou ter que parar de atender pediatria, eu vou ter que parar de atender ginecologia e obstetrícia, eu não vou poder mais dar, por exemplo, vacina para tétano, vacina para sarampo, videolaparoscopia, são exemplos banais de procedimentos consagrados na medicina que não dispõem de tais estudos. E a gente tem que saber muito bem aonde que a gente exige esse tipo de estudo. Dito isso, as sociedades, algumas sociedades médicas no Brasil e no exterior, elas estão adotando esse critério de ter que ter um estudo clínico duplo cego randomizado para poder botar nos seus guidelines que o tratamento é recomendado, no que, na minha opinião, é um grave equívoco, porque no próprio guideline de tratamento de gripe da Sociedade Brasileira de Infectos, por exemplo, eles recomendam tratar com oseltamivir, que é o famoso Tamiflu, que não dispõe desse nível de evidência, é o nível de evidência C, inclusive, é um nível de evidência fraco, mas a sociedade recomenda, ou seja, ela está adotando 2 pesos e 2 medidas. Para gripe e influenza, eu posso dar um remédio com evidência fraca, mas para Covid, que é uma pandemia fatal, que está acabando com a vida do planeta, que está deixando todo mundo enclausurado, que está deixando milhões de mortos, centenas de milhões de contaminados, causado por um vírus novo, do qual a gente pouco conhece. Não, esse aqui não. Esse aqui eu exijo um estudo de ouro que leva anos para ser feito, custa dezenas de milhões de dólares, não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de estudo. Desculpa, não dá para aceitar esse tipo de postura. E aí, para terminar de te responder, Sami, eu acho que nessa hora da discussão do tratamento precoce, por que algumas sociedades não apoiam, por que o FDA não apoia, eu acho que a gente tem que deixar bem claro os conflitos de interesse envolvidos nessa história. O tratamento precoce ele envolve remédios baratos, sem patente, que não vamos dizer assim, gerar lucro para nenhuma indústria especificamente, e que, se tiver instituído e protocolizado nas nações, pode atrapalhar, por exemplo, pesquisas para desenvolvimento de novos fármacos caríssimos para o tratamento da Covid. Aí a gente tem que perguntar, será que esses presidentes de sociedades médicas, eles têm conflito de interesse? Será que tem alguma indústria ou várias indústrias farmacêuticas patrocinando esses colegas para suas pesquisas, para os seus eventos sociais, ou até mesmo colocando eles como chefe de pesquisa de novos medicamentos para a Covid? As pessoas não estão falando isso. Eu posso declarar aqui abertamente, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não recebo dinheiro de nenhuma indústria, de ninguém. Eu sou perito médico federal, sou infectologista. Aliás, na perícia médica, a gente está vendo a Covid tomar conta dos segurados no INSS, já, se não me engano, já é a terceira maior causa de afastamento, ou seja, é uma pandemia descontrolada e a gente tem que atuar com todas as armas pensando sempre no paciente. O nível de evidência que a gente já tem para tentar abordar inicialmente um paciente acometido de Covid, ele é igual ao que tem para 90% da medicina. Não dá mais para as sociedades sustentarem esse discurso de que não tem evidência científica. Muito bem. E agora? E essa é uma palavra de um médico que é infectologista, é perito médico federal, foi presidente da Associação Nacional dos Médicos e é defensor do tratamento precoce. Assim como tem vários médicos em Goiás que são defensores do tratamento precoce. Para a gente fechar esse bloco, porque no segundo bloco nós vamos abrir com comentários sobre o que vocês pensam sobre isso, porque a nossa audiência quer escutar, mas tem mais detalhes que durante o programa nós vamos dar. E, inclusive, ontem, a Karina Xoxin Duarte, que agora também é filósofa, colocou no grupo dos ativistas da felicidade um pronunciamento corajoso também de um médico, que nós vamos falar dele aqui no final do programa, no ambiente político, no Senado, e que ele demonstrou o que estão fazendo em nome da tal pandemia, que não é
buscando a solução que nós precisamos nesse momento. Então vamos lá, 30 segundos para cada um. Como é o impacto de saber que toda história tem um outro lado? Rosenval Lobo Ferreira. Olha, Marcos Nunes, é frustrante saber que boa parte da grande mídia não fez o dever de casa mostrando o outro lado. Ninguém disse assim, vamos ver os médicos que aprovam e também ouvir os médicos que não aprovam. O que a imprensa fez? Não. Nós não vamos ouvir quem aprova. Não pode. Está proibido na imprensa. Inclusive, nós temos várias, e aí são evidências concretas, está documentado, de quando um médico começava a fazer esta análise, eles cortavam o médico na televisão, de grande audiência. Então eu quero dizer para você o seguinte, a história é implacável, ainda vai cobrar da imprensa essa omissão de mostrar os dois lados e deixar que as pessoas tirem suas conclusões. Muito bem, Roque Samuel Cadrilles. Exatamente, Rosenval. Concordo com você plenamente, porque a gente está sendo obrigado, nesse momento de pandemia, a acreditar em uma só versão. E nada na vida tem uma só versão. Nada, nada. A moeda tem dois lados, a nota de dinheiro tem dois lados, eu tenho dois lados, né? Eu não acordo feliz, rindo todo dia, não. Tem dia que eu acordo grilado, tem dia que eu acordo chateado e depois eu vou me controlando até... Mas enfim, tudo na vida tem dois lados e a gente está sendo obrigado, goela abaixo, dicas de passagem, Marcos, empurrando com o pé na gente assim, ó, uma só verdade, uma só posição. Muito bem, no segundo bloco nós vamos aprofundar nisso. Karina Filósofo Duarte. Eu só tenho uma palavra na minha cabeça, é incoerência. É a hora que a gente não está usando o bom senso, a lógica, que é uma virtude do ser humano, é a inteligência, é a capacidade de escolher dentre as opções. Não estão nos sendo dadas opções, e sim uma única e que é incoerente. Muito bem, durante esse programa você vai ouvir também sobre a tal da oxigenação, que o oxímetro agora virou, todo mundo quer ter um oxímetro para chamar de seu, tudo que se pode falar sobre esse tema que não é a solução. Mas eu vou fechar esse bloco com meus anjos aceleradores que iluminam essa bancada para trazer essa informação sem comprometimento comercial e sem conflito de interesses, porque aqui nós estamos do seu lado, do lado do nosso estado, do lado da nossa população, e o único objetivo é vencer essa jornada contra o bandido vírus. Por isso eu trago o Sebron Medicina Oncológica. Você sabe, mantra do Sebron é cuidar sempre. Você que correu dos seus tratamentos médicos, não está fazendo suas revisões médicas, vamos lembrar que a sua saúde é o maior patrimônio da sua vida. Por isso o Sebron Medicina Oncológica orienta tratamento, um diagnóstico precoce, facilita um tratamento orientado e investe em tecnologia e máquinas para você estar sempre o menos exposto, com resultados mais precisos. Diagnóstico preciso facilita um tratamento orientado. Procure o Sebron ligando 32650400 ou sebron.com.br. E o OAB Goiás Casag, trabalhando com eficiência para a advocacia, se transformando na voz da cidadania. Inclusive Goiás Fomento e Casag traz um benefício para a advocacia nesse momento de pandemia, que é crédito com juro zero. É só procurar a sede do Goiás Fomento na Casag. Tudo isso trabalhando com eficiência para a advocacia. Pam, 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 pam. E a gente volta com revelações para você tirar suas conclusões e a gente clamar por soluções no Show da Manhã. OMI City apresentam Casas Suspensas com piscina privativa no encontro da Rua 13 com as ruas 28 e 30. O melhor do Marista. Terraço Bougainville. Apartamentos de 202 a 246 metros quadrados com 3 ou 4 suítes. Visite o estande na Rua 13, terraçobougainville.com.br. Viver é surpreendente. Realização OMI City Incorporadoras. Vendas Adão Talent. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o COP é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda parte. Do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Guga Kirten e quase 15 milhões de brasileiros já são COP. Vencer você também. Tudo ao seu redor já é. Somos.cop.br.
marceneiro tem o que você precisa pro seu dia a dia. Na marcenaria, você sabe muito bem, precisou, aqui tem. E você pode comprar pela internet também. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. casadomarceneiro.com.br. Em busca de sucesso profissional, venha para a Faculdade Integra. Aqui você estuda Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia em uma infraestrutura de ponta ou gestão da qualidade e gestão de RH de onde estiver. Agende sua prova online gratuita ou utilize sua nota do Enem. Portador de diploma ou transferência, escolha a Integra. E para ajudar seu bolso, são diversas opções de bolsas e financiamento próprio. Acesse faculdadeintegra.edu.br e faça a sua inscrição. O Sebron, Medicina Oncológica, inova mais uma vez. Somos a primeira clínica do Brasil a trazer o tomógrafo com uso de inteligência artificial e 4D. Tecnologia de ponta que proporciona um diagnóstico mais preciso e seguro para nossos pacientes. Com melhor qualidade de imagem e menor exposição à radiação. Sebron, cuidar sempre. 32650400. sebron.com.br. Diretor técnico Dr. Luiz Mauro de Paula e Souza, CRM 7999. Quem curte o verão, compartilha da vontade de brilhar todos os dias. E com a loja digital megamoda.com.br, você encontra online os acessórios e peças mais lindos do momento. Tudo de um jeito fácil, rápido e seguro. Acesse megamoda.com.br e encontre o que o Mega Moda Shopping, Mini Moda e Mega Moda Park tem de melhor. É só entrar no site e negociar diretamente com os lojistas. Isso é um Mi. Isso, outro Mi. Isso também é um Mi. Logo, isso aqui é um mimimi. Já isso aqui... Me respeita. Não achei. A sua piada me ofendeu. Escute o que elas têm a dizer. Se coloque no lugar, tenha sensibilidade. Junte sua voz com a delas. Se alguma sofre, não é mimimi. Uma campanha OAB Goiás há 90 anos ao lado da sociedade. Se formou em Direito, mas precisa dar um upgrade no seu currículo? Conheça a Fazan e escolha uma pós-graduação que se encaixe em seus objetivos. Direito Civil e Processual Civil, Direito Penal e Processo Penal, Direito e Política. Acesse fazan.edu.br ou mande uma mensagem no WhatsApp 62 99106 8465. Show da Manhã, Jovem Pan, a primeira rádio revista, hoje na quarta-feira, miércoles 17 de março, e a gente está tocando num tema que para muito é polêmica, para nós não, é esclarecimento. Os ativistas têm responsabilidade de ouvir os dois lados, e trazemos para nossa audiência mesmo aqueles que são mais fechados, mais conservadores, que têm lado A e lado B. Toda história tem lado A, inclusive quem tem uma geração errada, como eu, que é agnóstico da idade, até os discos antigamente tinha lado A e lado B. Hoje vocês só sabem de Spotify, de Deezer, não sei o que mais. Não, e o CD também não tinha lado A e lado B. Mas os vinis, que é a essência, o DNA. E a fita cassete. A fita cassete também, né? Mas vamos lá, virando a página, esse assunto merece uma análise. Então, o primeiro bloco, a gente trouxe aqui o porquê da polêmica do tratamento precoce. E qual é a base de evidência da medicina para poder acreditar no tratamento precoce. Eu já falei aqui no Show da Manhã, quem teve vó, quem teve bisavó, que dor de cabeça, enxaqueca, dores de menstruação se curava com ervas. Se curava com chás. E as pessoas não acreditavam. Porque tem gente que tem hipocondria, tem necessidade da farmácia. E tem gente que não, que acredita na energização, na mentalização. E tudo isso somado é uma potência. Então eu quero saber da nossa bancada de ativista, depois dessas revelações sobre a polêmica, porque tem conflito de interesses, e um médico
E vários médicos em Goiás, inclusive, têm uma revelação porque o Ministério Público Federal em Goiás, um procurador, começou a divulgar que tinha evidências e relatos de que o tratamento precoce funcionava e ele foi calado. Foi proibido de emitir novos pareceres porque a instituição falou, não, ele está errado, não tem prova científica. Tudo isso nós vamos contar para você com base em relatos médicos, não nosso. Então vamos lá. Incoerência, mas o que te faz sentir e como você pode dialogar em 1 minuto sobre essas revelações, você que passou o tempo todo acreditando em tudo que você ouvia e tentando fazer filosoficamente uma interpretação de tudo isso, como você se sente diante de fatos como esse? Karina, filósofa Duarte. Vamos lá, incoerência, né? Exigir que o medicamento tenha um nível de evidência 1, quando a própria Sociedade de Infectologia aceita e recomenda outras medicações, como Tamiflu, para a gripe que não tem. Então, peraí, para uma gripe comum, você indica esse medicamento, agora a gente está vivendo uma crise assistencial, onde não existem leitos suficientes, insumos suficientes para que seja passado para a sociedade, que a medicina só vai poder ser feita se for um estudo randomizado, duplo cego, enfim, é uma incoerência diante desse momento que a gente está vivendo. Então, diante disso, parece muito lógico, e eu não entendo a falta de lógica que o objetivo deveria ser comum, que é o bem da sociedade. E fica claro para mim que há, sim, conflitos de interesses, e é o que a gente não gostaria de saber, que é a realidade. Porque se existe hoje opções mais baratas, acessíveis, e a gente pode depois aqui falar que tem cidades hoje que já estão testando e tem resultados comprovados disso, eu não entendo, é incoerente. São evidências, inclusive, já coletivas, né? Nós vamos trazer no terceiro bloco as cidades que hoje você pode visitar e cidades que tiveram contaminação zero durante o período do carnaval. Então vamos lá. Depois dessas revelações, qual a sua posição? 1 minuto para você, Roque Adrilho e Samuel Samuca. Olha, Marcos, o corpo humano, ele é ele é algo feito por Deus, né? Então, cada corpo, cada ser tem uma forma de reação, né? Cada corpo reage de uma forma. Então, assim, você falar que tal medicamento não pode ser usado... Cara, eu sou muito assim, daquele... Quando eu era menino, tinha um... Você deve lembrar desse ditado. O que não mata, engorda, certo? Então, cara, se... medicamento tal, vamos testar, enfim, o que não mata engorda. Eu penso no seguinte sentido, talvez para Karina não faça tanto efeito, mas para mim faz. Mas só de ter um percentual de efeito positivo, já vale a pena. Afinal de contas, nós estamos vivendo um negócio que a gente não sabe o que é. Nunca vivemos isso. Muito bem, vamos lá. Cada um tem uma posição, a gente respeita, mas o que vale para minha audiência qualificada é que nós estamos trazendo relato de profissionais da saúde, médicos reconhecidos e que assumem responsabilidade corajosa de poder falar e colocar os pingos nos is, apesar de ter sido no pânico, mas ele está à disposição, inclusive nós vamos trazer ele aqui semana que vem num bate-papo por Skype para a gente consolidar tudo isso. Rosenval Marceneiro Lobo Ferreira, meu enfermeiro e jornalista de verdade, depois de revelações como essa de um profissional de saúde que é reconhecido nacionalmente, qual a sua percepção sobre o tema? Marcos, evidentemente a gente faz como São Tomé, eu quero ver para crer. Então eu pergunto às pessoas que estão nos ouvindo, quantas pessoas que você conhece que foram tratadas com esses medicamentos? Eu conheço muitas, posso citar o nome delas. A minha secretária Misley, o esposo, o senhor Josué, o Anastácio, que é meu amigo, foram várias pessoas que eu conheço. Então, na minha vivência como pessoa, eu conheço várias pessoas que utilizaram disso. Pode agora, colocar meu nome aí nessa esse lista. Tratamento ouro que o pessoal está dizendo aí, se fosse só por isso, o médico tem toda a razão. Nós não estávamos usando a acupuntura, o reiki, o shiatsu, o RPG, que deixa muita gente que ia operar de coluna não opera. Então muitas coisas não seriam feitas.
Então é preciso que a gente confie na classe médica. Agora, eu digo para você o seguinte, a classe médica se acovardou. Me desculpa com todo respeito, que sabem que eu se acovardou, porque quem tinha que dizer isso não é jornalista, não. Porque eu vejo jornalista aí que o sujeito chega a ficar furibundo de raiva porque alguém defende que o médico... Deixa o médico dizer o que é para fazer. Ele não concorda com isso. E quando o médico defende, diz que é um médico bolsonarista. Muito bem, então é isso que nós vamos tratar. Inclusive, eu tenho aqui manifestações no meu WhatsApp de pessoas parabenizando pela coragem da gente tratar o tema, inclusive um empresário que eu respeito muito, que está falando que a empregada dele também, com receita de tratamento precoce, se salvou e dando inclusive dicas. É só consultar aqui Bauru, onde a prefeita está taxada de doida, mas ela está conseguindo, através de outras alternativas, fazer um controle da contaminação. Agora, eu vou voltar aqui ao tempo, porque eu gosto de uma frase que é minha, então eu posso usar ela em várias vezes, em vários momentos, que é olhando para trás parece que foi ontem, olhando hoje parece que é amanhã. Eu gosto sempre de ilustrar coisas importantes na minha vida com essa frase. E, logicamente, olhando para trás, eu coloquei aqui no programa que quando saiu a primeira notícia da vacina russa, né? Inclusive torceram o nariz para mim. O senhor Rosenwald falou, eu não vou tomar essa vacina, eu vou esperar a AstraZeneca, porque ela é mais sofisticada. Porque esse negócio de russo eu não confio. Aí a vacina chinesa, a mesma coisa, eu não vou tomar a vacina chinesa. E hoje, olhando hoje, parece que já é amanhã, eu vou trazer mais um relato médico, mas toda a imprensa está dando notícia planetária que mais de 14 países suspenderam o uso da vacina AstraZeneca por efeito colateral, inclusive provocando sintomas de trombose. Não há caso registrado no Brasil, porque no Brasil demora um pouco mais para se registrar as coisas. A gente tem dificuldade com estatística, mas nessa lista tem Alemanha, Itália, França, além de Portugal e Espanha e outros países. Vamos saber o que o Dr. Francisco fala hoje sobre o tema de vacinas. É o terceiro ponto, o terceiro áudio, Elton. Toca aí. É um desafio. Na verdade, a questão da vacina da Oxford, AstraZeneca, já são 14 países na Europa que suspenderam temporariamente o uso devido a relatos de evento colateral relacionado à trombose, né? A gente não tem visto isso aqui no Brasil ainda, mas é uma coisa que preocupa. Mas independentemente disso, a vacina, quando ela está diante de uma cepa variante, você tem que testar ela para ver se ela mantém a efetividade, né? E o que os estudos têm mostrado é que as vacinas têm perda de poder de neutralização, ou seja, elas são menos efetivas diante de uma cepa variante, dessa cepa variante que está percorrendo o Brasil, chamada P1, do que a cepa original, a cepa anterior, a cepa que causou a primeira onda de Covid no ano passado. Mesmo assim, ela consegue proteger, mas numa escala menor, são o que os estudos têm mostrado. Os fabricantes vão ter que correr atrás, fazer sequenciamento genético dos casos e desenvolver novas variações, novas versões da vacina, talvez exemplo do que ocorre com a vacina da gripe, né? Que todo ano tem uma vacina nova. Sim. Muito bem, então, ou seja, a vacina foi desenvolvida antes das variantes, das novas cepas. E não se tem estudo ainda que essa vacina que foi feito assim em tempo recorde, pelos avanços e inovações da medicina, tem o mesmo efeito nessas variantes. Então, o que a gente está trazendo para você é o seguinte, está se discutindo muito pouco sobre o tema e a solução e se distorcendo muito, estão querendo distrair a população. Essa é a verdade. Então, ou seja, a solução concreta está onde? Vacina já, não tem vacina. Se eu quiser vacinar hoje, eu vacino onde? Eu tenho que entrar e esperar meu calendário, minha agenda, e não está tendo vacina para todo mundo. Por quê? Se demorou a compra, aí é outro departamento. O problema é que não tem vacina. Enquanto não tem vacina, o que se faz? Porque nós estamos no mesmo ponto de 17 de março de 2020. Exatamente. Surpreso, surpreendido e sem saber para onde ir. É isso que nós estamos questionando. E nós não podemos esperar, nós não podemos ficar sentado de boca aberta esperando a morte chegar, como dizia o Raul Seixas. E a gente está perdendo pessoas próximas. Tem detalhes que ninguém vem a público a falar,
Mas se você for na linha de frente, conversar com médicos, conversar com parentes de pacientes ou com familiares que perderam vidas, você busca um tratamento com um determinado médico competente, você teve competência para buscar um determinado médico. Esse médico não tem como te internar onde ele atende. Logicamente, você tem um plano de saúde. O plano de saúde faz um rastreamento para saber onde pode te encaixar. E aí te interna no hospital X. Só que o seu médico não te atende no hospital X. E você chega lá e vai para uma UTI com um pessoal que não tem o seu histórico, não tem o seu prontuário. E o seu médico acreditava que intubação para você não resiste. A primeira procedência daquela UTI do hospital, atendendo o protocolo que foi estabelecido, se você chega numa condição X, vai te intubar e você vai morrer. Aí eles são responsáveis? Não, é o protocolo que se estabeleceu naquele hospital. Exato. Mas o seu médico conhece o seu prontuário e a intubação não era recomendada para você. Ninguém fala nada. É só mais um número para somar a essa sensacionalidade aí, né? Já que ontem falaram de escalabilidade, como é que foi? Escalabilidade, eu vou falar de sensacionalidade. Porque tem que aumentar os números da sensacionalidade. A gente gagueja porque a gente fica, muitas vezes, emocionalmente comprometido, porque o que essas pessoas estão vendo? Vidas, números, ou estão fazendo qualquer outro tipo de ação para não dar solução imediata? Tem uma possibilidade de vacina, nós não sabemos quando. O que nós podemos fazer até lá? Mas nós vamos trazer um relato também do Dr. Francisco, corajosamente, o que ele fala. Tá bom, se você fosse gestor, então o que você faria? Daqui a pouquinho ele vai falar, mas antes eu vou trazer um anjo acelerador. Novo Mundo, todo mundo já sabe, as ofertas Novo Mundo são show, e agora novomundo.com. Sensacional inovação no jeito de você comprar. O e-commerce hoje é uma realidade, principalmente em tempo de pandemia, onde nós estamos isolados e não pode ter nada aberto. O Guimarães, o CEO do Novo Mundo, esteve hoje, inclusive, dando um spoiler aqui no Jornal da Manhã Jovem Pan, falando tudo que está acontecendo no e-commerce e como o Novo Mundo está trazendo e realizando os sonhos da família brasileira nos seus 64 anos de idade, com toda a inovação possível. Porque você pode comprar as melhores ofertas do Brasil, entrega imediata, pelo site, pelo app e pelo televendas. E novomundo.com é a nova realidade do varejo e do jeito de comprar. Então, Novo Mundo, você já sabe. Vamos lá, Rosenval, para quem não acreditava que você era marceneiro, onde tem tudo que você precisa para marcenaria? Na casa do marceneiro. Inclusive, ontem estava precisando de uma serra. Uma lâmina. Uma lâmina especial. E eles já me atenderam, já conseguiram a lâmina para mim. É o atendimento imediato da Casa do Marceneiro. Obrigado, Rodrigo. Você que é o responsável pelo marketing da Casa do Marceneiro e todo o grupo, de atender assim gentilmente. E você ficou surpreso, porque você acreditava que eu estava inventando historinha aqui, que o Rosenval era marceneiro. Não, ele é marceneiro de verdade. E toda a equipe qualificada da Casa do Marceneiro sabe. Então, se você é um profissional e precisa dos melhores preços, melhores atendimentos, tudo que você precisa, a Casa do Marceneiro tem. MDF é Duratex, e Duratex é na Casa do Marceneiro. Acesse casadomarceneiro.com.br. E agora a Casa do Marceneiro tem uma novidade. Ela tem uma equipe de atendimento de WhatsApp. Passa o WhatsApp e um profissional da Casa do Marceneiro te orienta e te atende, vende e faz o que você precisa. Tudo isso é Casa do Marceneiro. Então vamos lá, vamos virar a página. Então estamos aí diante de vacinas que vão ter que ser remodeladas, fazer novas pesquisas para acompanhar as variantes, as cepas, e nós não tomamos nem da original, vamos dizer assim. Então, diante desse quadro, que solução buscar? Eu confio muito nos meus médicos. Assim como eu dou consultoria estratégica em alguns segmentos, o que é o meu maior patrimônio? É a confiança e a credibilidade que eu passo para os meus clientes. Então, se eu não confiar no meu médico, eu não vou confiar no Twitter de várias pessoas conversando bobagem. Eu não vou confiar nas redes sociais. Então, eu tenho médico que me acompanha há mais de 25 anos, que tem salvado vidas com tratamento precoce e tratamentos alternativos. Eu tenho médicos conservadores que estão salvando vidas com tratamento precoce e
utilizando o que eles estão chamando aí do que não tem certificação ou que não está de acordo com a OMS. E vocês? O que vocês pensam disso? Vacina que tem que ser repesquisada, tem que ser testada novamente. Mas nós não temos vacina. Nós vamos ficar esperando o quê? Rosenval Lobo Ferreira. Inclusive, Marcos, isso é necessário corrigir, esclarecer, porque para não dar uma impressão errada para o ouvinte. Quando eu disse para você que eu preferiria um tipo de vacina a outro, é sobre o método que a vacina é desenvolvida. Tem duas formas de desenvolver a vacina. E à época eu disse que, e continuo dizendo, e não tem nada a ver com ideologia, com preconceito, que seja o que for, que eu não gostaria de fazer a vacina chinesa, que eu preferiria a moderna, porque é o tipo de desenvolvimento de vacina que são diferentes. Mas hoje, evidentemente, que eu sou uma pessoa, como todos os brasileiros estão, apavorados, vai dizer que eu não estou? Claro que eu estou. Que eu estou angustiado, eu estou estressado, eu estou querendo muito ser protegido contra esse vírus. A vacina que tiver disposta a mim, eu irei lá recebê-la, seja ela a vacina que eu não pude escolher. Mas se tivesse um menu de vacinas, eu teria os sommeliers de vacina, né? Tem um sommelier de vacina. Até fiz um comentário sobre isso, sommelier de vacina. Se o sommelier de vacina me oferecesse, hoje eu escolheria a Moderna. Mas não posso escolher, eu vacinaria com qualquer uma delas. Então, eu tenho feito o seguinte, Marcos, eu acredito também que você tendo a imunidade alta, você sobrevive melhor ao que vem por aí. Então, a imunidade alta, seja por conta do corona, seja por conta do que for, é preciso que você a tenha. Então, eu faço tudo isso. Você fica tomando esse mel seu aí, que tem 4 anos, estão 4 anos tem 4 anos que esse negócio de mel tá aí. Quer dizer, você não toma nem uma gota por dia. 4 anos, tá aí. Eu tomo também meus melzinhos, minha vitamina D, minhas coisas. E eu tenho mais, ser feliz é essencial. Eu tomo B-Rap, né? B-Rap, os óleos essenciais, B-Rap, que é minha imunização total. Mas vamos lá, com revelações como essa, vacina está em transição também. Claro. Além da gente não ter acesso às vacinas, eles vão ter que fazer novos testes para saber se as variantes também a vacina funciona. Vamos lá, 30 segundos para você. Percepção sobre tudo isso. Exatamente, Marcos. É como a gente estava falando, cada corpo reage de uma forma. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que é parente, né, nosso, da família, mora em Recife. Ele teve o coronavírus uma vez, pegou a segunda cepa, teve de novo, entendeu? Ele tomou, foi vacinado, pegou de novo e faleceu. Enfim, eu tomo minhas vitaminas todo santo dia. Eu tomo vitamina, o Centrum é uma boa vitamina, é legal. Enfim, então eu me sinto... Vamos redirecionar o papo. Porque nós estamos conversando com a audiência sobre revelações que um médico está trazendo, que o sensacionalismo midiático não quer trazer. Então, só para mim concluir. A vacina, pessoal, eu tomaria qualquer uma. O que não mata engorda. Se falar, toma vitamina C, toma vitamina D, eu tomo. Não vai fazer mal para mim? Não, então eu vou fazer, ué. Muito bem. Karina Xoxin, filósofa do Arte. Então, revelações de um médico que não tem interesses nem conflito de interesses. E, logicamente, surpreende, porque ninguém dá espaço para essas pessoas. Como é que você vê tudo isso? Sempre quando a gente vai lidar com um problema, é importante se afastar a um nível emocional para você conseguir usar a lógica. Então, a gente está vivendo um momento de crise assistencial. O Brasil não tem condições, não tem recursos, né, a demanda por leitos. Então, hoje a prioridade é, inclusive, evitar, se não tem leito suficiente, recursos hospitalares suficientes, as pessoas não vão conseguir ter isso lá. Ok. Então, diante disso, o que está sendo falado para as pessoas é: não, você está saturando 90%, mas vai para casa e toma uma dipirona. Quando existe a possibilidade dessa pessoa ter um tratamento precoce, porque ir para o hospital realmente seria o ideal, mas o ideal a gente não tem hoje, essa é a realidade, e existe uma possibilidade de você tratar, e se a gente for pela ética e a moral dos médicos, que é curar quando possível, consolar sempre e aliviar sempre, o médico que segue aquilo que ele foi formado para, que é o paciente, faz todo sentido.
essa outra alternativa de não tratar, a gente achava o resultado. E o resultado tá aí, tá para todo mundo ver. A gente vai insistir na mesma estratégia que não funciona, como diria Einstein. Insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes. A proposta é, não tem problema nenhum, vamos rever a possibilidade de fazer diferente para ter resultados diferentes. Muito bem. Eu, inclusive, quero agradecer a audiência qualificada da minha querida Dani, porque ela é odontóloga e, ao mesmo tempo, é a Daniele Andrade, e mandou informações precisas, inclusive de experiências próprias, de que fez tratamento precoce, ela e o grupo dela, e não tiveram nenhum tipo de problema, inclusive com os pulmões limpos. E pessoas saudáveis, fitness que não fizeram o tratamento precoce, tiveram 30% do comprometimento pulmonar. Dani, continue aí, porque no terceiro bloco eu vou trazer uma informação que bate com a informação que você está trazendo sobre ir para casa, isolamento, não ter mobilidade. O que os médicos estão tendo de experiência sobre isso? Porque você vai em um consultório médico, ele fala assim, enquanto não se agrava, você vai para casa e se tiver qualquer complicação, a gente procura um outro tratamento. Só que essa pessoa que está ou com sintomas e mesmo ainda não certificado com Covid, ela vai para casa, o risco da contaminação em casa é maior do que em ambientes que você possa estar atuando com protocolos. Mas não é o Show da Manhã que está falando, é o Dr. Francisco Cardoso, para a gente entender. E vou trazer no terceiro bloco também informação de outro médico que deu um show no Senado explicando a verdade e os pingos das coisas. Então, eu vou para um pam, depois que minha bancada deu os pareceres, um toma mel, outro toma vitamina, toma Centrum, Centrix, agora tem um Centrix com mais zinco. Própolis também, todo dia. Própolis todo dia. Você também aí, ó. E eu Be-Happy, todo dia Be-Happy, de manhã, de tarde, de noite, pra gente poder ser feliz, porque ser feliz é essencial. Vamos fechar esse bloco, eu fecho com pós-graduação em Direito é na Fazan, inscrições abertas pelo site fazan.edu.br. E se você quer começar sua carreira no lugar certo, vestibular online gratuito Fazan 2021. Aceita-se notas do Enem, transferência de curso e portador de diploma. Acesse fazan.edu.br, conheça os cursos, inscreva-se já e se transforme em um profissional de sucesso. A vida é maravilhosa, a vida é extraordinária. Então você fique conectado no Show da Manhã, porque os ativistas da felicidade trazem revelações reveladoras, como dizia o meu querido Macri. Vamos para um pam e a gente já volta com o Show da Manhã. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o COP é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda parte, do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Guga Kirten e quase 15 milhões de brasileiros já são COP. Vencer você também. Tudo ao seu redor já é. Somos.cop.br. MDF? Casa do Marceneiro. Quando o assunto é MDF, a melhor opção é a Duratex. Visite uma das lojas da Casa do Marceneiro e encontre o padrão perfeito para seu móvel. É Duratex na Casa do Marceneiro. 69 anos de pioneirismo e tecnologia para seus móveis, a favor do meio ambiente. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. casadomarceneiro.com.br. OMI City apresentam Casas Suspensas com piscina privativa no encontro da Rua 13 com as ruas 28 e 30, o melhor do Marista. Terraço Bougainville. Apartamentos de 202 a 246 metros quadrados com 3 ou 4 suítes. Visite o stand na Rua 13, terraçobougainville.com.br. Viver é surpreendente. Realização OMI City Incorporadoras. Vendas City Vendas.
Se formou em Direito, mas precisa dar um upgrade no seu currículo? Conheça a Fazan e escolha uma pós-graduação que se encaixe em seus objetivos. Direito Civil e Processual Civil, Direito Penal e Processo Penal, Direito e Política. Acesse fazan.edu.br ou mande uma mensagem no WhatsApp 62 99106 8465. Quando o assunto é tratamento do câncer, tecnologia de ponta faz toda a diferença. Por isso, o Sebron Medicina Oncológica trouxe para Goiânia a mais avançada tecnologia em radioterapia, o equipamento Trubin. Terapias mais curtas, com mais precisão e eficiência e menos efeitos colaterais. Porque se é importante para você, o Sebron faz. Sebron, cuidar sempre. Médico responsável, Dr. Luiz Mauro de Paulo e Souza, CRMGO 7999. A Novo Mundo completa 64 anos, realizando sonhos e ajudando a construir a história de milhares de famílias. Cada produto que a gente vende faz parte da vida das pessoas. E é por isso que a gente se entrega com tanto amor. Vem para Novo Mundo conhecer um novo jeito de comprar. De forma simples, com atendimento ágil e entrega rápida. Novo Mundo, tá em casa. Em busca de sucesso profissional, venha para a Faculdade Integra. Aqui você estuda Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia em uma infraestrutura de ponta ou gestão da qualidade e gestão de RH de onde estiver. Agende sua prova online gratuita ou utilize sua nota do Enem. Portador de diploma ou transferência, escolha a Integra. E para ajudar seu bolso, são diversas opções de bolsas e financiamento próprio. Acesse faculdadeintegra.edu.br e faça a sua inscrição. Isso é um Mi. Isso, outro Mi. Isso também é um Mi. Logo, isso aqui é um mimimi. Já isso aqui... Me respeita. Não achei a sua piada me ofendeu. Escute o que elas têm a dizer. Se coloque no lugar, tenha sensibilidade. Junte sua voz com a delas. Se alguma sofre, não é mimimi. Uma campanha OAB Goiás há 90 anos ao lado da sociedade. Você já deve ter notado que colocar a secretária para cobrar contas atrasadas não resolve mais, né? Para recuperação de crédito judicial e extrajudicial, cheque, promissória, boleto, mensalidades escolares, taxa de condomínio e aluguel, a Alfa Assessoria e Cobrança tem as soluções e tem como melhorar, sem custo inicial. Agende seu horário pelo 62 991 16 52 45 ou 62 34 34 16 22. Outras possibilidades, mais recuperações, é com a Alfa Assessoria e Cobrança. Show da manhã. Show da manhã, Jovem Pan, a primeira rádio revista hoje, quarta-feira, tratando de um tema que poucas pessoas quiseram tratar. E a gente está trazendo referências de médicos corajosos que têm aí uma visão e uma frente de trabalho diferente de tudo que se está publicando. Então a gente decidiu dar voz a tudo isso, porque a gente acredita que toda a história tem dois lados. Se você for no Egito, você vai descobrir que Alexandre o Grande não era tão grande, porque ele inventou uma história para o Ocidente com o deslumbramento que ele ficou da história egípcia na época do seu reinado. Então é assim que funciona a história, né? Tem aqueles que contam, tem aqueles que vivenciaram, mas tudo tem versão. Então, a pandemia hoje nós só queremos uma versão, o compromisso de uma solução para a gente vencer esse bandido vírus. E às vezes tem outras alternativas. Eu vou trazer aqui só uma experiência, eu posso trazer o áudio depois, ou disponibilizar ele nos canais da Jovem Pan Goiânia e Jovem Pan Caldas Novas, que é o Dr. Paulo Porto de Melo. Ele participou de um evento no Senado, a convite do Senado. Deram 10 minutos para ele contar qual é a visão e a realidade dele sobre a pandemia. Ele é um neuro especializado em cirurgia de cérebro e coluna. Tá? Então, logicamente, ele colocou relatos e fatos que deixaram todos assim de boca aberta, como a gente fica quando a gente escuta um relato como o Dr. Francisco.
Primeiro, ele como médico, as pessoas falaram, mas o que um neuro está fazendo aqui? Ele falou, não, porque eu fiz pós-graduação em Harvard sobre situações de calamidade e pandemia é uma calamidade. Então a gente tem estudos científicos. E logicamente ele traz revelações e fatos de, primeiro, um médico nunca deve negar um paciente nem saber qual a cor de preferência dele. Então ele fala, é inacreditável que no Brasil o cara precisa saber se ele é do Flamengo ou se ele é do Fluminense para poder atender. Ou dependendo de que time que ele torce, você faz o tratamento. Ou que partido político ou quem que ele está próximo. Se ele gosta do Bolsonaro ou se ele gosta do Lula. Aí a gente tem... Em medicina não existe isso. E polemizar um tema, politizar um tema que é de saúde pública mundial. Se o tratamento precoce funciona ou não. Vale lembrar que ontem no Pingo nos Is, da Jovem Pan, se tratou de um tema que eu fiquei muito sentido, porque eu tenho uma admiração especial por essa médica de Anápolis, que hoje é reconhecida nacionalmente, que é a Ludmila Ajar, que foi, inclusive, especulada para ser ministra da Saúde. Por que eu digo especulada? Porque o sensacionalismo midiático depressivo falou que o Lula convocou a doutora Ludmila para poder ser ministra. Porque quando ele fez o pronunciamento e o Bolsonaro ficou preocupado, ele começou a procurar alternativas para o problema da saúde. E não foi isso. O presidente da Câmara Federal, o Lira, indicou para o presidente que ele poderia conversar com a Ludmila Ajar, que seria um bom nome reconhecido pela classe empresarial, por ela representar o que representa. Teve uma reunião onde o presidente Jair Bolsonaro não estava de acordo com os pontos e os protocolos que ela acredita. Então, não houve convite para assumir o ministério. Nós já falamos isso aqui na segunda-feira. Mas a imprensa quis que fosse convidada. E, logicamente, depois, como não houve convite, a imprensa distorceu, eu acredito, porque ela é médica, ela tem ética, distorceu a resposta dela de que ela tinha recusado o convite. Se não houve convite, não tem como recusar o convite. Não houve um entendimento. E o Pingo nos Is trouxe isso muito detalhadamente ontem. E, inclusive, o Pingo nos Is foi saber da gerência do hotel se realmente houve ameaças ou qualquer tipo de coisa que afrontasse a vida da doutora Ludmila, como a imprensa publicou. Também não há registro. Isso é para a gente não acreditar em tudo que a gente ouve e não comprometer o profissionalismo de uma médica reconhecida. Agora, o Pingo nos Is, da verdade, foi que recuperaram uma cena onde ela tratou da ex-presidente Dilma Rousseff, ou ex-presidenta Dilma Rousseff, e ela tem uma habilidade artística. Então, no final do tratamento, para comover ou para poder ser solidária, ela pegou o violão e cantou uma música para a presidente. E foi gravado isso. Não, é violão mesmo, pegou um violão. Saxofonista. E um saxofonista do lado. Isso. E, logicamente, ela cantou Amor, I Love You, Presidenta, I Love You. E pronto, aí fizeram a festa e já descredenciaram a médica. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer porque nós estamos buscando solução. Para encurtar a conversa, porque o nosso tempo é curto, e eu tenho agora uma fala um pouco mais longa do Dr. Francisco, o Dr. Paulo Porto de Melo trouxe evidências e relatos, que inclusive de documentos de Goiás, com experiências e evidências de Goiás, com mais de 600 pacientes, onde mais de 100 pessoas tiveram êxito com o tratamento precoce. Isso não quer dizer que os 500 morreram, não. Ele só trouxe e deixou isso documentado no Senado, na palestra que ele deu no Senado, para poder minimizar essas críticas sobre o tratamento precoce e defender a medicina que acredita no tratamento precoce. Então, para a gente poder fazer um bate-papo no final sobre tudo isso, eu vou trazer o relato do Dr. Francisco, que é muito fácil. Então tá, aí perguntaram para ele, e aí eu respondo para você também, Dani, que está aí acompanhando o Show da Manhã, você que é uma audiência qualificada, e em seu nome eu falo com toda a nossa audiência científica, já que você tem dados, inclusive eu vou compartilhar seus dados com as nossas redes sociais e o nosso gerador de conteúdo aqui no Show da Manhã.
O que você faria, então, se você estivesse à frente da gestão da saúde pública no Brasil? Foi a pergunta que fizeram no Pânico para o Dr. Francisco Cardoso, que você vai escutar agora. Toca aí, Elton. Em primeiro lugar, é interessante, né? Cadê os hospitais de campanha? Né? Eles foram desmontados no meio da guerra. É como se você armasse uma base militar para disputar uma guerra e no meio da guerra você desmonta a base. E aí? Dentre várias outras medidas equivocadas que foram tomadas pelos gestores ao longo de um ano que eles tiveram para se preparar e não se prepararam. Lembrando que lá em março do ano passado, quando vieram com quarentena, lockdown, era para dar tempo para achatar a curva e preparar o Brasil para a crise, né? Eu acho que em algum momento se esqueceu de preparar o Brasil para a crise e achatar a curva, porque continuam medidas desincronizadas. Cada município toma uma medida desincronizada com o outro, como se o vírus respeitasse limite municipal ou interestadual. Cada estado toma uma decisão diferente da outra e virou uma torre de Babel. Nós temos 5.700 gestores, secretários municipais de saúde, cada um tomando a decisão que lhe dá na telha e falando uma língua diferente, com 27 gestores estaduais e com o governo central. A primeira coisa que deveria ter seria um comando central da crise e uma regra uniforme para os estados e municípios, pelo menos as regras gerais. Em relação ao lockdown, o grande erro das políticas de lockdown é você acreditar que você está seguro na sua casa. As pesquisas que foram feitas na Europa, nos Estados Unidos, até aqui mesmo no Brasil, elas comprovam que a maior parte da contaminação de Covid dos pacientes se dá no domicílio, nas zonas residenciais. Covid é basicamente uma doença residencial. Pelo contrário, de ataque secundário, ou seja, a quantidade a possibilidade desse vírus me contaminar a partir do momento que eu entro em contato com uma pessoa doente, ela é muito maior dentro de casa, chega na faixa de 16% a 30%, dependendo do estudo, do que no comércio, na área comercial da cidade, onde ela gira em torno de 0,5%. Isso quer dizer que eu, dentro de um shopping ou dentro de um restaurante que está com mesa separada, máscara, ventilação adequada, restrição de número de pessoas, respeitando as regras sanitárias, passiva de fiscalização pelo poder público, eu estou muito mais seguro do que dentro da minha casa. E pior, com a política de mandar o doente para casa com o vírus, sem um remédio para tentar combater a viremia, que é isso que o tratamento precoce se propõe. É uma série de remédios que a gente pegou lá na nossa biblioteca farmacológica, que existem, que a gente pode tentar usar quando surge uma doença nova, e vários estudos mostraram que esses remédios conseguem diminuir a quantidade de vírus que se replica dentro do nosso corpo. Esses remédios, eles tentam bloquear a entrada do vírus na célula, eles não atuam sobre o vírus. Eles tentam impedir o vírus de entrar na célula humana e com isso o vírus não consegue se replicar e morre. E esse tratamento precoce, ele tem centenas de estudos que a gente até condensou numa nota técnica que eu fiz tanto para o Ministério da Saúde em maio e agosto, quanto para o Ministério Público Federal em Goiás. Está tudo condensado lá, todas as evidências estão condensadas lá, que comprovam que você tem uma possibilidade real, não é 100%, não é uma bala de prata, não é promessa de cura, não é curandeirismo, de você diminuir a quantidade de pessoas que vão evoluir com a forma grave da doença. Com isso, você diminui a hospitalização e diminui mortalidade. Lembrando que os estudos que nós temos mostram que você com Covid, deitando numa cama de hospital, a mortalidade é de 40%. Se você for para UTI, sobe para 60%. E se você for entubado, sobe para 80%. Então a política, respondendo a tua pergunta, deveria ser tomar todas as medidas possíveis para evitar que um cidadão tenha que ir para o hospital. Quais são? Primeiro, as profilaxias não farmacológicas. Distanciamento social, que não é lockdown. Máscara. Lembrando que tem que usar máscara adequadamente, máscara depois de 4 horas perde o efeito, tem que trocar a máscara, ficar com a máscara de 7 da manhã até 7 da noite não adianta. Limpeza, álcool gel, evitar tocar em coisas na rua e levar a mão para o rosto para evitar a contaminação oral, que também ocorre. Associada à vacina, mesmo sendo experimental, é o que a gente tem para o momento. E sendo experimental, nós vamos enfrentar problemas como que a AstraZeneca está enfrentando na Europa, como a Moderna enfrentou nos Estados Unidos, como
como a Pfizer também andou enfrentando aí, e a gente vai ter ainda muita coisa nova sobre o efeito colateral das vacinas que a gente só vai descobrir na aplicação. Está sendo um verdadeiro experimento humano, mas é o que tem para bloquear nesse momento. E além da vacina, que são medidas profiláticas, ou seja, para tentar impedir que você adquira o vírus, você tem as medidas farmacológicas, que é aí que é o ponto de conflito, aonde pessoas com interesses outros dizem que não tem evidência. E tem, tanto para profilaxia, principalmente no caso da ivermectina, tem estudos mostrando que ela pode ter uma eficácia de até 70% na redução de chance de você se contaminar, caso você se exponha ao vírus, se você tomar determinada dose, determinado horário, determinado padrão, quanto do tratamento em si, que a proposta é feita com várias drogas para você bloquear a célula o máximo possível para tentar impedir que o vírus avance. E isso tem mostrado eficiência e eficácia nos locais onde a gente tem aplicado. Não cabe mais o discurso de não ter evidência e o que eu faria como gestor seria aliar as políticas de vacinação em massa, vacinar o máximo de gente possível, associado à intensificação das políticas de profilaxia não farmacológica, não fazer lockdown e sim fazer um controle, um distanciamento social rígido, manter a economia e o comércio funcionando, ampliando o horário de funcionamento, por exemplo, de bar e restaurante e shopping, ampliando o horário de funcionamento de transporte urbano. O que adianta eu fazer toque de recolher em São Paulo das 8 da noite às 5 da manhã, se o ponto de ônibus da Vila Nova Cachoeirinha está apinhado de gente às 6 da manhã? Essa medida é ineficaz, a gente está fingindo que está fazendo alguma coisa. Ou então está protegendo uma casta mais abastada da população e a casta pobre está se ferrando. Não é assim que se trata a pandemia. E principalmente, oferecer o tratamento precoce com o devido esclarecimento ao cidadão, para quem quiser tomar e quiser tentar essa oportunidade de tentar se livrar mais rapidamente da infecção como política de Estado. É isso que está faltando, combater a situação que o cidadão está doente. Hoje em dia eles estão mandando para casa e chega ao cúmulo de você oferecer oxímetro, que é aquele aparelho que você bota no dedo para medir a saturação de oxigênio no sangue, e fala para o doente, se baixar a menos de 91%, 90%, você corre para o hospital. Olha, se eu preciso monitorar o oxigênio de um paciente, eu não posso dar alta para esse paciente. E erro médico clássico. Muito bem. E agora? Cada um faz uma reflexão sem polarização, sem polêmica, ou seja, porque nós estamos buscando saída por um problema que é do interesse comum, interesse de todos. Então nós trouxemos esse relato médico para poder estimular uma nova consciência em relação a tudo que se diz por aí. E tem pontos de evidências, e não somente ficar criticando quem pensa diferente. Nós assistimos aí nas últimas 24 horas, para não dizer 36 horas, uma chuva de críticas contra o prefeito de Aparecida, o Gustavo Mendanha, que teve uma experiência muito positiva no ano de 2020 com a pandemia, fazendo o distanciamento social por regiões, mapeando a cidade, que foi um protocolo usado por Israel e recomendado por Israel e que funcionou. E ele está repetindo agora, já que aumentou os índices de contaminação. Mas aí todo mundo resolveu dar uma de cientista e entender mais do problema da cidade dele do que ele. Sendo que ele também tem lá um conselho de emergência e com profissionais muito competentes, inclusive com protocolos internacionais. Então, ou seja, é o momento da gente fazer um diálogo construtivo. O interesse comum é a gente vencer o vírus. É buscar uma solução. A vacinação em massa, quando tiver, nós não temos. Então, o que nós podemos fazer agora? E tem raciocínio que acredita no lockdown, tem raciocínio que não acredita no lockdown, mas o mais importante é ter uma consciência solidária. Como é que eu posso ajudar? E não como eu posso polemizar. Porque nós estamos perdendo vidas e nós não estamos tendo racionalidade para combater a perda. Esse é o interesse do Show da Manhã de hoje. Karina Xoxin Duarte, diante de tudo isso, o que você analisa e como você pode contribuir a partir de hoje sobre o tema? 1 minuto para você. Eu quero até preparar a audiência. Quando você for ouvir uma coisa que você discorda, ao invés de você automaticamente resistir ali, entrar na defensiva,
deixa um espaço para você ouvir uma informação e tenta analisar ela de uma forma lógica. O que o doutor até falou, esse tratamento precoce, ele não é indiscriminado, não é de qualquer jeito. Ele se avalia o paciente, se acompanha esse paciente, pré-exposição da família, pós-exposição. Até o doutor Paulo também trouxe casos de cidades no Brasil que estão utilizando desse tratamento e que são dados eficientes de comprovação, como Porto Feliz, onde a mortalidade de pacientes de Covid é a mais baixa do país, fruto de tratamento precoce. Cascavel... 1,3, para ser mais exato. 0,3%. 0,3%. Cascavel reduzir a ocupação da enfermaria pela metade em 1.500 pacientes atendidos com tratamento precoce. E Búzios, que falaram que explodido carnaval de contaminação, nenhuma contaminação utilizando tratamento precoce. Muito bem. Antes de falar aqui, meu querido Rosenval e o Roque Adrilho Samuca, eu trago mais uma evidência de que nós temos que cuidar muito, porque viver é extraordinário. Viver é uma coisa maravilhosa e você tem que viver com qualidade. Por isso, a City Soluções e a OM Incorporadora traz para você, no melhor local do Marista, quadrilátero perfeito, casas suspensas com piscina privativa. Ou seja, você pode isolar na sua própria casa por opção de qualidade. Então, a City Soluções Urbanas e a OM Incorporadora desenhou para você terraço Bougainville. 3 ou 4 suítes com piscina privativa para você viver a vida com muita felicidade. Tudo isso é City Soluções Urbanas e OM Incorporadora. Vamos lá, Roque Adrilho e Samuel Samuca, depois de tudo que você ouviu no show da manhã de hoje, como você pode orientar e ajudar e fazer algo para a gente ter uma solução mais precisa contra o bandido vírus? 1 minuto para você. Marcos, nós não somos aqui bolsonaristas nem lulistas, não temos partido, a gente busca, né, a felicidade. E claro que a gente quer, nós como ativistas da felicidade, a gente quer a felicidade de todos. Então assim, cada um, se você gosta de tomar um própolis, eu tomo, vitamina, eu tomo. Então assim, aquilo que pode nos fazer bem, por que a gente não pode tomar, né? Eu fiz uso da ivermectina, não tive Covid, né, durante esse ano todo aí, do ano passado para cá, mas eu também, enfim, eu quis, mas também não propago, não divulgo, não fico, mas eu tomei, né, o que não mata engorda, eu volto a falar isso aqui. Então se você é contra, não tome, mas a gente precisa entender que a pandemia não tem um viés político, a pandemia não tem um partido político, o vírus não é um partido político, né, então o vírus está aí e a gente tem que buscar aquilo que faz bem pra gente. Muito bem, Rosenval Lobo Ferreira, você que é um jornalista investigativo, um jornalista de verdade, com relatos como esse e experiências como a do Dr. Francisco Cardoso e a do Dr. Paulo Porto de Melo, qual é a sua percepção hoje? Uma vez, não tem nada a ver, mas uma vez me perguntaram na pesquisa o que eu achava da morte. Eu disse, eu sou contra. Ele falou o quê? Mais nada, sou contra. Então, o que eu quero dizer, Marcos, com essa brincadeira, é o seguinte, tem gente que ainda está brincando com a morte dos brasileiros, tem gente que está brincando com o sofrimento e a angústia de 200 e mais de 220 milhões de pessoas, porque estão tirando proveito disso. Nós ainda temos gente roubando bilhões de reais que eram para ser destinados ao combate de forma consciente. Nós temos gente roubando, e esse é o pior roubo que existe, informações preciosas e divulgando coisas que não são produtivas, divulgando inverdades. E os poucos que se atrevem a dizer as coisas exatamente como elas são, estão sendo perseguidos e estão sendo inclinados a serem criticados por parte da imprensa. Por que eu digo isso? Porque é importante a comunicação. Se não for a comunicação como nós estamos fazendo aqui, não há luz no final do túnel. Então eu fico muito entristecido em saber que todos os que estão neste show não estão fazendo a sua parte. Porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente vai sair dessa de uma forma melhor do que estamos saindo no momento.
Muito bem, quero agradecer inclusive a audiência e a colaboração da minha querida Daniele. Vou revelar aqui, inclusive ela é primeira dama de um grande amigo que eu tenho a maior admiração e carinho, que é o Rafael Lara. Então ela inclusive compartilhou um artigo da Nature, ou seja, Scientific Report in Nature, que traz um estudo e uma pesquisa sobre lockdown, onde demonstra que a redução da mobilidade ou restrição de mobilidade não reduz a mortalidade por Covid. Ou seja, demonstrando cientificamente que o lockdown não tem essa eficiência, assim como disse o Dr. Francisco Cardoso. E se você quer saber mais com o Dr. Francisco Cardoso, entre no Instagram dele, que é @Francisco_Cardoso. É isso mesmo. @Francisco_Cardoso. Muito bem, depois desses relatos, o Show da Manhã, logicamente, tem uma missão com você, de ser ativistas da felicidade. E eu trago um Você Sabia aqui que eu acredito que o Samuca adoraria. Porque você não sabe como é a chuva em Júpiter e Saturno. E a maioria das pessoas não sabem, porque lá chove diamantes. Que é isso? Então, ou seja, é por isso que todo mundo está louco para ir para o espaço, fazer a jornada, a odisseia no espaço. Júpiter e Saturno tem chuva de diamantes. Agora, diamantes lá deve ser igual a areia aqui, não tem serventia para nada, né? A gente troca, manda ouro para lá e eles mandam diamante para cá, se tiver essa coisa toda. Mas brincadeiras à parte, é muito legal a gente poder trazer um programa como esse para vocês. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente fica observando, porque a vida, segundo a filosofia, é de observação. Então, ou seja, o médico tem um compromisso que às vezes hoje a medicina está esquecendo. Porque antes o médico observava o paciente. Hoje, primeiro eles dão um pedido de exame para depois observar. E esses médicos que acreditam em tratamento precoce, eles fazem a observação de pacientes. Eles observam as evidências do paciente. E, logicamente, tem aquilo que chama a dedicação e a experiência com a medicina. Então, muitas vezes, um profissional, um mecânico que tem experiência, ele chega pelo batido do motor, ele não precisa escanear o carro, ele já sabe o que está acontecendo. Isso se chama dedicação, isso se chama vivência. E em todas as profissões é assim. Às vezes, um empreendedor está com um problema sério. Com a observação do problema, você já tem uma luz de dar uma solução. Você já faz um diagnóstico preciso. E o que está acontecendo nesse momento é que estão esquecendo daquela famosinha palavra, anamnese, para você entender quem é a pessoa. E, logicamente, tudo isso tem coerência. Se você manda alguém com sintoma de coronavírus voltar para casa e esperar que essa coisa se manifeste um pouco mais grave, ele não só vai ter uma dificuldade de ter um tratamento precoce, como vai levar o vírus para dentro de casa. Parece tão óbvio, mas por que as pessoas não estão prestando atenção nisso? Se faz toque de recolher, mais 5h30 da manhã, os terminais aqui, Isidória, todos lotados, como é que não vai contaminar? E mais, use máscara. Eu conheço e eu gostaria de fazer uma pesquisa para eu ter dados estatísticos de quantas pessoas usam uma só máscara durante todo o dia. Porque eu vejo as pessoas transitando dentro dos ônibus e acontece o seguinte, está no terminal, põe a máscara, entra no ônibus, põe a máscara e tira, põe dentro da bolsinha. Não sabe se a bolsinha está contaminada ou não. Deixa a máscara em qualquer lugar e usa o dia todo. O Rosenval hoje aqui teve uma lição, ele está me declarando aqui que ele usa a máscara o dia todo. Então não tem utilidade. Eu troco troco no outro dia, mas o dia inteirinho eu fico. Então não tem utilidade. Então você não está ajudando. Eu nem torcida do Flamengo inteiro, ok. Né? Do Vila Nova, do então Goiás. Por isso que nós estamos falando que é importante ter informação. Máscara no máximo de 4 em 4 horas você tem que trocar. E não serve trocar, jogar um alquim, põe ela ali e depois põe ela de novo. Não. Se ela é descartável, ela não serve mais. Tem gente que está reutilizando a máscara descartável.
A gente fala assim, mas não é que a gente está fazendo de brincadeira, não. É porque é uma realidade nua e crua que o Show da Manhã está trazendo para você. Álcool em gel. Eu conheço gente que passa na mão, no nariz, no corpo inteiro, de tão noiado que está. Lave as mãos primeiro, use sabonete e água, como foi ensinado. Em momentos que você não pode lavar as mãos, você usa o álcool em gel. Porque senão você vai se contaminar de álcool em gel também. E, logicamente, tem propriedades aí que entram pelas células, por todos os epidermes da pele, essa coisa toda. Então, o Show da Manhã de hoje trouxe isso para você, porque a gente tem compromisso com a sua felicidade e com a sua saúde. Por isso, nós somos todos o quê? Escolha aqui. Somos todos COP. Somos todos COP. O cooperativismo traz felicidade e felicidade dá lucro. É o capitalismo consciente, inteligente e inclusivo. Sescop Goiás, somos o cooperativismo goiano, somos COP. Quero trazer 3 spoilers. Está acontecendo a Feira de Artes, que nesse ano teve que ser virtual, liderado pelo Sandro Lima e sua primeira-dama, que eu não me lembro o nome dela agora, mas fica registrado. Eu vou tentar trazer uma agenda para poder falar um pouco sobre isso na próxima semana. E também está acontecendo através da iniciativa da Secretaria da Retomada, que está buscando soluções de créditos para todos que estão afetados pelo isolamento e pela paralisação da economia. E ontem uma juíza deu uma liminar concedendo que o mercado da construção civil, nós falamos disso aqui ontem com Danilo Palmerston, que a ADEME poderia fazer uma pressão e, logicamente, os advogados da ADEME conseguiram que liberassem o trabalho nos canteiros da construção civil, porque se comprovou que tem todos os protocolos e é o que menos contamina. Então, parabéns à ADEME, parabéns a todos os empreendedores, porque isso dá tranquilidade para quem trabalha na construção civil, que hoje é um pilar da economia e tem muita geração de emprego. Dizendo isso, eu quero agradecer a presença da bancada do ativismo. Diga, Karen, 30 segundos. Vamos lá. Estou estourado. Uma historinha rápida de filosofia. O discípulo perguntou para o seu mestre: Mestre, como deveríamos tratar os outros? O mestre respondeu: não existem outros. Não existe partido, não quero nem saber de que partido que é, de se é esquerda, se é direita, se é azul, se é vermelho. Dá resultado, tá funcionando, vai salvar vidas, é isso que importa. É posição feminazi aqui. Não existe separação. Não existem outros. Não existem outros. Muito bem. Então, agradeço essa audiência maravilhosa, agradeço a quem participou do WhatsApp comigo, quem trocou mensagens, e agradeço a todos que fizeram esse programa acontecer. Muito obrigado, Lute, que está em Skype, via satélite. Obrigado a Gabi, parabéns pelo Jornal da Manhã Jovem Pan de hoje, que trouxe um bloco com o meu querido Guimarães, CEO do Novo Mundo. Obrigado ao Elton, obrigado ao Rosenval, ao Roque Adriles Samuca, que toma muito própolis e mel. E obrigado à filósofa Karina Duarte, que agora é mais Duarte e filósofo do que Xoxim. E obrigado a toda a audiência maravilhosa. Lembrando que amanhã tem mais. Eu vou aguentar hoje a tarde toda polêmicas por ter trazido revelações que contraria aqueles que gostam do mimimi, que não acreditam em tratamento precoce, que não, isso não tem prova científica. Dr. Francisco Cardoso, @Francisco_Cardoso, você fica sabendo. E procure também o Dr. Paulo Porto de Melo, que deu um show no Senado. E, logicamente, se você quiser presencialmente, faça uma consulta com o Dr. Geraldo Mascarenhas e conheça alternativas de como você pode fazer tratamento precoce e tratamento efetivo contra o Covid. Um beijo no coração de todos e até amanhã com mais Show da Manhã. Se liga aí, se liga aqui, coloque os pingos nos is, não entre em pânico, se a missão está impossível, com o PAN tudo é possível. PAN é conexão de coração. PAN é o quê? PAN é a conexão que cura, e isso ninguém segura. Já deu no Jornal da Manhã. PAN é a conexão que cura. A vida é um show da manhã.
106.7 Goiânia, 105.7 Caldas Novas. Boas novas! Somos todos Jovem Pan. Somos o quê? Somos todos Jovem Pan. Essa é a conexão que cura. 2020 já era. 2020 o quê? Já era. Vamos viver 2021. Vamos viver a nova era. Conjunção Júpiter-Saturno. Vamos viver o quê? A nova era. Vamos viver a nova era. Viva! 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 Jovem Pan, a conexão que cura. Jovem Pan o quê? Jovem Pan, a conexão